Essa é a forma mais fácil de você começar sem ter medo, sabe? Começar blindando a sua carreira do medo. Mostrar como que você resolve o medo de pegar projetos grandes e não dar conta. Sabe quando você tem aquele medo de falar assim, caramba, será que eu vou dar conta de pegar e de entregar para o meu cliente, né? Enfim, esse projeto grande, eu entendo, né? A gente tem esse medo mesmo no início. E o medo ele é importante. E coragem não é a ausência do medo. A coragem é você agir apesar do medo. E como é que você age apesar do medo nessa situação? Fazendo isso, ó, pegando projetos menores, projetos de 12, 15, 20 mil reais. Tá vendo esse projeto aqui? Cara, é um projeto extremamente simples de fazer no Civil 3D. Com conhecimento correto, você consegue fazer ele ali em um dia e meio, no máximo 2 dias para fazer um projeto como esse e cobrar na faixa de 15 a 20 mil reais, entendeu? Então tá aqui, ó, um projeto simples de terraplenagem, né? Mais apresentável, feito 100% dentro do Civil 3D. Esse projeto foi feito 100% dentro do Civil 3D, com todos os elementos, todos os detalhes que precisam conter nesse projeto. Já foi entregue para o cliente, inclusive a obra já está sendo executada nesse momento. Eu tenho um acesso e aqui tem um platô de terraplenagem. Aqui eu vou ter corte e aqui eu vou ter aterro. Logo aqui mais abaixo, né, as seções de corte e aterro. A gente tem também os cálculos de volume, né, a movimentação de terra de todo esse empreendimento. Aqui a legendinha, né, as convenções. Então tá aí, ó. É um tipo de projeto pequeno, que você não precisa de um conhecimento extremamente avançado em modelagem no Civil 3D, um conhecimento em todas as disciplinas de projeto, não, um conhecimento somente em projeto de terraplenagem você já levanta 15, 20 mil reais. Se você quiser se especializar só nesse tipo de projeto, você faz 15, 20 mil reais todos os meses só com esse tipo de projeto, projetos menores. Rafael, eu quero dar uma tacada maior. Quero fazer projetos maiores. Já me sinto mais seguro. Agora eu posso escalar os meus projetos, né? Como é que eu posso fazer? Vou te mostrar aqui, ó. Aí você vai partir para projetos maiores. À medida que você vai ficando mais seguro. Esse daqui é um projeto de um loteamento, só a drenagem, né, do loteamento. Então, depois que olha o tamanho desse loteamento, né, desse empreendimento gigante. Um empreendimento de uns 700 a 800 lotes mais ou menos, tá? Então, depois que você vai se sentindo mais seguro, o que que acontece? Aí você vai pegando os projetos maiores para poder desenvolver, pegando os projetos aí mais complexos, né? Projetos aí que demandam mais tempo, demandam um pouco mais de conhecimento. Então tá aqui um exemplo de um projeto um pouco maior, um pouco mais complexo. É aí onde o céu é o limite. Como eu falei para vocês ontem, quando você combina projetos de todas as disciplinas, ou quando você se especializa em uma disciplina e começa a fazer projetos pequenos e vai tomando segurança, né? Vai ficando mais... É igual andar de carro, cara. Você começa dirigindo ali, você tem medo, você passa só a terceira, né? Aí depois você passa a quarta, aí você vê que aquele negócio não é tão perigoso assim, passa a quinta, acelera, aí você chega a 80 por hora, você acha que tá voando, daqui a pouco 80 por hora já não é tão interessante assim, você já vai para 90, 100, porque você já se sente preparado, seguro. Então a maneira mais fácil de você perder o medo é começando por projetos menores, que vai te colocar ali uma grana no bolso, sem você ter grandes riscos, digamos assim. Essa é a forma mais fácil de você começar sem ter medo, sabe? Começar blindando a sua carreira do medo. E de novo, muitos de vocês aqui, pessoal, estão paralisados por causa do medo. E o medo não pode deixar você parar. O medo ele é importante pra gente não fazer besteira, né? Mas coragem não é a ausência do medo. É você agir apesar do medo. Então aqui eu tô te mostrando uma forma de você agir apesar do medo. Ah, Rafael, eu não tenho tempo, não tenho certeza se eu vou dar conta de entregar um projeto grande como esse que você mostrou aí, mais complexo, né, cheio de ruas e tal. Cara, mas beleza, você pode começar por um projeto menor, 15 a 20 mil reais, depois vai para um projeto maior, 30 mil, opa, começa a ficar interessante, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, e assim você vai crescendo, entendeu? É assim que a gente perde o medo, é assim que a gente age, né, apesar do medo. O medo ele sempre vai existir. Toda vez que a gente entrega um projeto, a gente tem um friozinho na barriga. Faz parte do jogo. E ele é importante para quê? Para você ficar sempre alerta, para não fazer besteira. O medo ele é importante, ele faz parte do jogo. O que você não pode fazer é ficar paralisado por causa do medo. Deixar o medo te paralisar ali. Ah, eu não vou captar um cliente porque eu tenho medo dele falar não. Cara, você tem que ter mais medo de ficar sem o cliente do que o cliente falar não. Tem que ter mais medo de faltar dinheiro no final do mês do que o cliente falar não. Tem que ter mais medo de ficar sem exercer sua profissão do que o cliente falar não.
falar não para você. Tem que ter mais medo de ficar estagnado, de ficar parado, de não exercer sua profissão, de não viver da engenharia, da arquitetura, da topografia, do que medo de aprender uma ferramenta nova como o Civil 3D, por exemplo. Eu entendo, né, que quando você vai conhecer algo novo, você dá medo, cara. Dá medo de não conseguir dar conta do negócio. Beleza. Mas você tem que ter mais medo de continuar onde você está hoje. Essa é a verdade, é colocar na balança.